E nessa pandemia, né, muitos trouxeram dois aspectos, né? As adversidades do dia a dia e também, né, as possibilidades, as objeções, né, entre aspas, e o que a gente pode a nível de focar recursos para superar. Então, nós ainda estamos nessa dinâmica, nós estamos indo aí para, né, basicamente em direção aos 10 dias aí de live, né, consecutivas, e olhando para isso. Então, a resposta hoje, né, para grande parte desse público que colaborou com a gente, é nessa direção, da gente olhar com muita atenção para a emoção, porque é a força que movimenta a vida. Então, se eu estou, né, refém da descarga de neurotransmissores, né, que vai nos afetar, então, se eu estou refém ali da adrenalina no meu dia a dia, né, com medo de tudo, inseguro, eu vou estar descarregando e constelando os meus comportamentos nessa direção. Uma vez que eu organizo, né, meus pensamentos numa direção mais positiva, eu também vou ressignificar, né, essa dinâmica dessas crenças que me limitam e transformar ela em crenças que me impulsionam. Então, falando de emoção, é um item muito amplo. Mas nós, então, precisamos olhar para isso com carinho, não é? E as emoções estão muito presentes, né? Nesse universo da alma. As emoções estão presentes nos sonhos, não é? Aqueles sonhos, então, que a gente acorda tomado, né? Assustado, amedrontado. E tem sonhos que a gente acorda motivado, erotizado. A descarga é o cérebro límbico, né? No processo do sono mesmo, restabelecendo esse equilíbrio e, né, a alma conduzindo a nossa vida do dia a dia. Os eventos também, né? Os eventos também criam essa dinâmica que vai descarregar neurotransmissor. Eu vou precisar aprender, educar o ego a gerenciar isso aí. Então, na maioria das vezes, nós encaramos eventos, né, onde somos frustrados como os eventos negativos. Na verdade, eles não são, eles têm uma sabedoria. Se eu estou sendo frustrado, é porque aquilo não é o melhor para mim, nem para o outro naquele momento. Mas e aí? Como é que eu vou lidar com isso no dia a dia, professor? Eu não aprendi, não me ensinaram a lidar com frustração, professor. Eu só sei conquistar e quando eu perco, eu estou arrasado. Então, vamos gerenciar isso. Vamos olhar um pouco adiante. Porque aquilo que eu não conquistei naquele momento, né, e isso gera uma descarga de adrenalina, de um fracasso, então, mas aquilo pode ser apenas um evento que vai mostrar que tudo, né, a sua pretensão não era o momento. Se você esperar um pouco, você vai ver que muda, e aí você vai falar, nossa, ainda bem que não aconteceu aquilo, né, porque agora vem coisa melhor. Então, os eventos do dia a dia, eles são preponderantes. E nós precisamos ter recursos para gerenciar isso, para não ser tomado, né, por aqueles padrões comportamentais infantilizados, onde nós fomos muitas vezes tomados, né, pelos medos, as inseguranças, né, a tristeza, os afetamentos. Nós temos que lidar com isso. Nós temos que lidar com as nossas emoções. E como ela é preponderante, nós então temos, né, uma dinâmica bem legal, que é sistêmica, né? Quando a gente olha para a linha do tempo, né, passado, presente e futuro, nós vamos ver isso claramente. Muitos afetamentos infantil acabou nos traumatizando. Então, e a gente vai olhar isso com carinho e vamos ter lá os traumas na nossa vida. E toda vez que essa situação se repete, o cérebro neocórtex, ele também tem um poder, né? Ele vai descarregar exatamente, a partir do cérebro límbico, neurotransmissor para nos defender, para nos proteger. Então, essa é a nossa grande desafio, né? Universo da alma, através dos sonhos, eventos, sintoma e arte. Então, a gente também vai ver, né? O corpo é sede da alma.
O corpo é sede da mente subconsciente. Então, toda vez que esse afetamento nos toma, né, e quanto mais intenso esse trauma, né, ele vai causar somatizações no corpo físico. Então, isso também é uma dica bem legal que a gente vai olhar. Por trás de um sintoma tem uma exclusão no campo da alma familiar. É sempre assim, professor? Na maioria das vezes é. Então, olhar para um sintoma é dialogar com o corpo. E a partir do momento que a gente pode compreender isso, então, aquilo que gerou o sintoma, a doença, uma vez que eu, então, se é exclusão, uma vez que eu vou incluir, isso pode possibilitar essa cura. E por último, né, o universo da arte. Então, o universo da arte nos movimenta profundamente, né, nas nossas emoções. Então, nós vamos ser treinados para isso. Porque nós estamos acostumados, né, a ver aí as adversidades da vida. Né, os fracassos, as perdas, a frustração, os abandonos, a traição, a escassez, a miserabilidade. Pois é, mas então, nós somos uma força da natureza e somos co-criadora. Se a gente olhar para a natureza, ela é infinitamente abundante. Então, como é que o ser humano fica mendigando, né? Mendigo do amor. Que isso? Isso é um equívoco. Está ligado, claro, a um trauma raiz que você pode ter vivido, o ancestral seu pode ter vivido, e você herdou na descarga do neurotransmissor, pelos genes e pela dinâmica psíquica. Mas nós podemos ressignificar isso. Então, a gente vê as pessoas no dia a dia não conseguem conectar com a natureza. A natureza é a obra maior do Criador. Ela é infinitamente abundante. Dê uma semente de laranja para a natureza e ela refloresta o planeta inteiro. Você planta aquela semente, nasce um pé de laranja que vai dar, né, milhares de laranjas na sua vida e centenas de milhares de sementes que vão gerar, né, infinitamente laranjas suficientes para reflorestar o planeta. Essa é a natureza. Só nós aqui na nossa, né, afetamento, nós ficamos aí diante de situações onde a gente, então, fica na escassez, o mendigo do amor, seja no aspecto pessoal, familiar, profissional, econômico, financeiro, social, relacional, e assim sucessivamente. Então, vamos começar a partir da gerência dessa emoção, e nós já vimos, né, que quem, né, gerencia a emoção é o pensamento. Então, a partir do gerenciamento da nossa atitude de pensamento positivo, vamos gerar a descarga de neurotransmissor que nos insere numa vida mais abundante, numa vida mais prazerosa, numa vida mais contemplativa. Então, a gente vê as pessoas com o dia inteiro, né, naquele mau humor desgraçado, puxando ferro para ganhar dinheiro, para pagar conta. E aí você fala, pô, mas por que você faz conta? Ah, isso eu não sei. Então, gente, vamos ter uma vida, enquanto essa força da natureza que somos, que é esse mundo, né, da emoção que movimenta-nos, vamos ser uma força da natureza co-criadora. 90% é o nosso cérebro límbico, né, emocional, que está comandando a nossa vida, descarga de neurotransmissor, inundando centenas de trilhões de células e constelando o nosso comportamento. Agora, 10% é o cérebro neocórtex. E a partir daí, eu sou essa força da natureza, mas eu posso ser essa força da natureza co-criadora. Com esses 10%, fazemos a diferença. Eu não controlo o cérebro emocional, mas eu posso gerenciar, posso organizar. Então, vamos viver uma vida mais contemplativa, contemplar a natureza. Esse é um grande
recurso que o ser humano tem, não é? E a partir dessa contemplação, poder se inserir nessa abundância de ser essa essência, essa abundância de ser esse co-criador. E co-criar nossa experiência, tomando isso. E para isso, nós precisamos treinar a nossa mente racional. E no processo, então, de interiorização, todo esse universo da alma é um universo interno. A gente acessa o aspecto da nossa espiritualização a partir, então, da internalização. Então, o caminho para acessar o espiritual é pelo ancestral, é pela alma. Vamos, então, voltar para dentro. Vamos desligar, pelo menos, né, alguns minutos por dia, 20 minutos por dia, e meditar, aquietar a nossa mente, para a gente poder acessar o nosso potencial. Nós somos uma força da natureza co-criadora.